Olá a todos. Nessa videoaula eu vou estar mostrando como resolver o problema Highway Decommission, que foi o problema que caiu na maratona da ICPC, na regional da América do Sul em 2018. E esse problema aqui, então, ele fala de uma cidade, né, com suas estradas interligadas. Então, é um grafo. E ele quer saber, ele quer montar uma árvore, dado o grafo, ele quer montar uma árvore com a menor distância possível de qualquer lugar até a capital, tá? Então, ele vai dar assim um grafo de entrada, que esse grafo ele vai dizer, aqui por exemplo é a quantidade de vértices e a quantidade de arestas, né? Então aqui o vértice 2 se liga com o vértice 3 com uma distância 2 e um custo 4. Ou seja, eu tenho uma estrada de distância 2, mas que eu tenho um custo de 4 para fazer essa estrada. E aqui é um mesmo caminho, com a mesma distância, só que com um custo 2. Tá? Então pode ter arestas interligando dois vértices iguais com distâncias com custo diferente. E ele quer saber então, ele quer montar uma árvore de modo que todos os vértices se conectem com o vértice 1 pela menor distância possível. Então ele chama o vértice 1 de capital e a gente tem, ele prioriza então que seja a menor distância possível de qualquer vértice para, para a capital. E como ele só quer saber da menor distância para a capital, isso vai acabar gerando uma árvore, tá? Acabar gerando uma árvore. E aí existe uma outra questão, se der dois caminhos diferentes tiver a mesma distância, então é escolhido aquele caminho que tem o menor custo. Por isso dessa outra variável aqui de custo no final. Então, por exemplo, aqui para esse vértice 2 que se conecta com o vértice 3 tem distância 2 e tem um custo 4. E aí ele diz que existe um outro caminho também possível do vértice 2 ligando o vértice 3, distância 2, tudo a mesma coisa, só que com custo 2. Logo, aqui é preferível essa aresta, né? Aí você pode pensar, bom, então sempre que tiver duas arestas conectando o mesmo par de vértices, eu priori e a distância for igual, aí eu posso eliminar já essa aqui de cima. De fato, pode, mas existem outras situações que podem acontecer, empate em distância também, que também tem que aí decidir pelo custo. Digamos assim, pode acontecer de eu estar formando um caminho que nesse meu caminho que eu encontrei até o momento, ele vai do vértice 1 até o vértice 4, passando por 2 e 3 e tem uma distância 10 e um custo 10. Mas pode ser que eu chegue por um outro caminho, através do outro caminho, chegue também no vértice 4, passando por 5, por exemplo, também com uma distância 10, mas com um custo 8, tá? Então, podem ser encontrados então diferentes caminhos para se chegar até um vértice com distâncias iguais, mas aí com custo diferente. Então, como que a gente faz para poder sempre escolher aquele de menor custo? Esse problema aqui é com Dijkstra, tá? A gente vai usar Dijkstra para resolver, porque o Dijkstra ele é um algoritmo que ele dá o menor caminho de um vértice para todos os demais, que é justamente o que a gente precisa. E aí a sacada aqui fica por conta da função de comparação da fila de prioridade do Dijkstra. Então, aqui eu fiz um exemplo só desse primeiro exemplo aqui de entrada. Então, desenhei aqui, né, o vértice 2 conecta com o vértice 1, distância 5 e custo 1. Então, 1 se conecta com 3, distância 1, custo 4. E aí as duas arestas conectam o 2 com 3. E aqui a resposta, ele pede que a resposta seja o custo total
para conectar todo mundo. Aí no caso a resposta para esse grafo é pegar essa aresta aqui, né, que ela tem distância 1, então a primeiro critério de escolha é a distância sempre. Então como aqui a distância é menor do que 5, então é escolhida essa aresta aqui primeiro, e aí então soma-se 4. E aqui depois, para se chegar no 2, então é mais fácil continuar por aqui e escolher uma dessas duas. Como as duas têm a mesma distância, então pega essa de baixo, tem um custo menor. Então agora, qualquer vértice consegue chegar no vértice 1. O 2 se conecta no vértice 1 através dessa outra aresta aqui e dessa aqui. Então, essa aresta aqui seria apagada e essa aqui também não existiria. Tá? Então aí o custo 2 mais 4, resposta 6. No código, então, como que a gente vai fazer isso aqui com o Dijkstra? Bom, primeiro vamos fazer a leitura da entrada aqui. Só umas informações antes aqui, eu fiz uns define aqui para simplificar. Então, quando eu for chamar o second, em vez de second, eu vou chamar apenas de S maiúsculo e o first de F maiúsculo, tá? Para dar uma simplificada aí no tamanho das palavras. E o pushback é um PB. Até, por sinal, essas renomeações aqui são até bem comuns aí em programação competitiva, tá? Então aqui eu renomeei long long também para LL, e aí eu fiz um pair aqui de I e o outro pair que tem um long long e depois um outro pair. Então esse aqui que eu renomeei para I representa um pair de long long com um outro pair de int int, beleza? E vai ser essa estrutura aqui que a gente vai usar no nosso Dijkstra, tá? E o que a gente vai armazenar então? Os 3 campos. O primeiro campo que é o long long, vai ser a distância, tá? A distância total que a gente já percorreu. E depois os outros 2 campos vão ser respectivamente o vértice para onde eu tô chegando e o custo daquela aresta, tá? Então aqui fiz um vetor para fazer a lista de adjacência. A minha variável total, essa variável total ela vai representar minha resposta no final, tá? Aí eu já estou acumulando já, conforme eu vou iterando pelos vértices, aí já vou salvando aqui nessa variável total. Uma variável de vértices visitados para eu saber onde eu já passei. E um vetor de distância aqui que marca qual a menor de distância que eu já cheguei naquele vértice, tá? E uma função de comparação que depois eu explico. Então aqui no main é simplesmente aqui leitura, né, dos dados, e estou salvando então na lista de adjacência. E aí eu faço a ligação inversa também. O A se conecta com o B e o B se conecta com o A, com as mesmas distâncias e com os mesmos custos. E aqui então eu inicializo a minha variável distância como infinito, né? Long long máximo, e chamo a função Dijkstra para resolver o problema. Então Dijkstra a gente inicia com a fila de prioridade, e essa fila de prioridade vai ter aquela estrutura de II que a gente montou aqui em cima, né? Que representa um long long e 2 int, tá? E vai ter uma função de comparação aqui para essa fila de prioridade, que essa aqui vai ser, digamos, uma das chaves aí para resolver o problema. Essa função de comparação, ela vai simplesmente comparar a distância, que a gente vai estar recebendo a distância e o custo. Então, sempre ele vai priorizar a distância. Só que aí, a distância é o first, né? É o A.first e o B.first. Se eles forem iguais, então a gente vai verificar então o custo. Vai dar o retorno aí pelo custo na comparação. Então o custo é o meu second. Beleza? Então aqui é a função de comparação da fila de prioridades, que ela que vai dar a ordem da saída de qual vértice vai ser o próximo aí no Dijkstra.
o Dijkstra aí, para quem conhece, quando um vértice é escolhido para sair da fila de prioridade, representa então que aquele momento que chegou naquele vértice significa que a menor distância até aquele vértice já foi dada, já foi encontrada. Logo, aquele vértice não já está definido o menor caminho até ele. Tá? E aí, dali para frente, a gente olha os próximos vértices que ainda não foram definidos as distâncias. Então, aqui na função de Dijkstra, eu simplesmente criei uma variável nó aqui, que inicio com distância 0, chegando no vértice 1, que é a minha capital, com custo 0. Né? E insiro ela na fila de prioridades e digo que a distância até a capital também é 0. Tá? Então, enquanto eu tiver gente na minha fila de prioridade, eu vou continuar aqui. Tá? Então, retira do topo, exclui o topo, verifica se o vértice já foi visitado. Se já foi visitado, eu simplesmente continuo. Se não foi visitado, eu marco que foi visitado. E, como eu disse ali, a minha variável total vai marcar o total já acumulado, né? Então, como ele está marcando o total, e a aresta que eu estou pegando aqui, ele está trazendo a distância para se chegar naquela aresta, então essa distância eu já incremento aqui na minha variável total, que vai ser minha resposta no final. Tá? Então eu já estou fazendo isso aqui. E o acumulado aqui, o total aqui no caso ele está pegando só o custo, né? Não a distância, porque a resposta pede o custo. Então por isso que é second. E o acumulado aqui, então pegando a distância que está acumulada. Um laço para iterar por todos os filhos. Tá? Aqui eu criei essas três variáveis aqui para facilitar o entendimento. Esse U aqui vai representar o vizinho que eu estou olhando, né? Representa qual o vértice que eu quero que eu estou olhando. A aresta aqui vai representar a distância até o vértice U. E o custo, então, o custo até o vértice U. Né? Do meu vértice X até o vértice U. Então, se o meu vértice U ainda não foi definido, né? Se ainda não foi visitado, se ele ainda não foi definido essa menor distância, e o acumulado do que está vindo de distância, mais a aresta, que é a distância do vértice X até o vértice U, se essa soma for menor ou igual que a distância que eu já tenho salva de U, lembra que a gente iniciou aqui com tudo infinito, né? Então, se não foi visto nenhuma vez, aqui vai estar infinito. Se ele já foi visto alguma vez, vai ter um outro valor. Aí a comparação para saber se esse novo caminho que eu estou chegando até U é menor ou igual ao que eu já tinha. É importante esse igual aqui, porque pode ser, é aquela situação que eu falei, pode ser que dois caminhos cheguem com a mesma distância, mas um provavelmente vai ter um custo menor. Aí, se cair nessas condições, então eu atualizo minha variável de distância, né, e insiro na fila de prioridades. Um detalhe aqui que eu nem chego a verificar qual que está chegando menos. Quer dizer, qual dos caminhos que está chegando com menor custo. Eu não verifico isso aqui. Tá? Eu simplesmente, o que eu faço? Eu já tinha um caminho chegando até o vértice U, digamos assim, né, que eu já tivesse um caminho chegando até U com custo X, e agora eu estou chegando aqui, encontrei um outro caminho que também chega até o vértice U com a mesma distância, mas com outro custo. Aí eu simplesmente insiro esse novo caminho com o custo dele. Então, nesse momento eu tenho os dois caminhos inseridos na fila de prioridade. Porém, essa função de comparação aqui, ela que vai me fazer esse retorno aí, ela que vai me dar essa resposta de qual dos dois caminhos tem o menor custo. E uma vez que é retirado esse caminho aqui no top,
vai marcar a primeira vez como visitado, aí a segunda vez que for tirar o outro caminho, ele vai dar que já foi visitado e vai ignorar, tá? Então era isso, tá? Sobre esse problema. Então ele basicamente um Dijkstra aí e aplicando essa função aqui de comparação para o caminho que tiver o menor custo. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima.